cidadão, estamos aqui mais uma vez no Fractal Revisa para mais uma aula. Hoje nós estudaremos a dilatação térmica dos líquidos. Recentemente nós estudamos a dilatação térmica dos sólidos. Os sólidos têm uma estrutura molecular organizada. Isso faz com que eles tenham forma própria e também volume próprio. Um líquido, diferente do sólido, tem uma estrutura desorganizada. Isso faz com que um líquido não tenha forma própria. Então ele necessita de estar contido em um sólido. Então na dilatação do líquido, nós também vamos levar em conta a dilatação do sólido. Vamos para o quadro. Então a dilatação térmica dos líquidos, vai acontecer junto com a dilatação térmica do sólido. Um líquido tem uma estrutura molecular desorganizada, e então geralmente dilata mais que um sólido. Então nós temos aqui um recipiente sólido e um líquido contido nele. Nessa situação, o líquido está completando o recipiente. Aqui o recipiente está completamente cheio. Então nós podemos considerar que o volume inicial do recipiente é igual ao volume inicial do líquido. Então os dois volumes aqui são iguais. E aqui nós vamos fornecer então aqui um calor. Eu vou aquecer esse conjunto, vou aquecer aqui esse conjunto, fornecer calor. Vai haver aqui um aquecimento, vai aumentar a temperatura. Vamos por parte. Vamos imaginar primeiro o recipiente dilatando, o sólido dilatando. Então esse recipiente vai dilatar, eu exagerei aqui, ó. Então, dilatou somente o recipiente, o líquido ficou do mesmo tamanho. Então, vai ter esse espaço vazio aqui, ó. Esse espaço vazio entre o recipiente e o líquido corresponde à dilatação do recipiente. Olha, a dilatação do recipiente vai ser aquele espaço vazio, ó. Então, esse espaço vazio aqui é a dilatação do recipiente, que nós podemos calcular pela equação volume inicial do recipiente vezes o gama, que é o coeficiente de dilatação térmica do recipiente, vezes a variação de temperatura. Lembrando que esse gama é 3 vezes o alfa do recipiente. Tá? Então, o primeiro passo é levar em consideração a dilatação do recipiente. Então, vamos imaginar que só o recipiente dilatou, que corresponde a esse espaço vazio. Em seguida, imediatamente depois, o líquido vai dilatar. Então, esse líquido agora vai crescer também. E esse líquido vai crescer e ele vai ocupar o espaço dilatado pelo recipiente. Então, o líquido vai crescer ocupando esse espaço aqui, ó. Todo esse espaço. Devido à estrutura molecular do líquido ser diferente do recipiente, ele tem uma tendência de dilatar mais do que o recipiente. Bem, ao ocupar todo esse espaço, não tem mais espaço para ele ocupar. O que vai acontecer então? Então, esse líquido que está completamente no recipiente dilatado, agora vai extravasar. Então, eu tenho aqui um líquido dilatado junto com o recipiente, e agora vai derramar. Vai derramar porque não tem mais espaço para ele ocupar. Esse líquido derramado vai ser coletado em outro recipiente. Esse líquido derramado, extravasado, transbordado, vai ser coletado em outro recipiente e nós chamamos esse líquido aqui de dilatação aparente, de aparência mesmo, né? Então esse líquido dilatado, derramado, transbordado, nós chamamos de dilatação aparente. Então a dilatação real do líquido vai ser a dilatação do recipiente mais a dilatação aparente. Então um líquido que dilata geralmente mais do que um sólido, ele vai ter a dilatação do recipiente, no qual o líquido está contido, mais a dilatação que derramou, aqui, ó, mais o que extravasou. Então nós temos aqui a equação da dilatação do líquido. A dilatação real do líquido é igual à dilatação do recipiente, que é do sólido, mais a dilatação aparente
Essa dilatação aparente é a dilatação derramada, transbordada. É que parece ser só isso que dilatou, tá? De aparência, mas não é. Tem que levar em consideração a dilatação do recipiente. Então, essa é a equação da dilatação real dos líquidos. Veja bem, cada dilatação dessa aqui pode ser calculada por essas expressões. A dilatação do líquido também pode ser calculada. Volume inicial do líquido, gama do líquido, vezes variação de temperatura. Esse gama do líquido é o coeficiente de dilatação térmica do líquido. Esse gama do líquido, ele é maior do que o gama do recipiente. Porque a tendência dele é de dilatar mais. Por que dilatar mais? Devido à sua estrutura molecular desorganizada, ser mais fácil acontecer essa dilatação. Nós também temos que a dilatação do recipiente também pode ser calculada assim, ó, volume inicial do recipiente, vezes gama do recipiente, vezes variação de temperatura. E a dilatação aparente, olha, a dilatação aparente pode ser calculada assim, ó, ΔV aparente é o volume inicial do líquido, vezes o gama aparente, vezes a variação de temperatura. Se eu substituir essas equações aqui na equação geral da dilatação do líquido, nós vamos ter essa relação, tá? Substituir o ΔV do líquido, aqui, o ΔV do recipiente, aqui, o ΔV aparente, aqui, nós vamos chegar nessa relação, que é o gama do líquido igual ao gama recipiente mais gama aparente. Coeficiente de dilatação do líquido vai ser o coeficiente de dilatação do recipiente mais o coeficiente de dilatação aparente. Tá? Muito bem, pessoal. Vamos então fazer um exercício? Vamos lá. Um recipiente cilíndrico de diâmetro 20 centímetros e 30 centímetros de altura está completamente cheio de um líquido a 5 graus Fahrenheit. O conjunto é aquecido até 385 graus Celsius por uma fonte térmica e extravasam 600 centímetros cúbicos do líquido. Considere o coeficiente de dilatação térmica linear do recipiente igual a 2 vezes 10 elevado a menos 5 graus Celsius menos 1 e π igual a 3. E determine. Letra A, a dilatação volumétrica do recipiente. Letra B, a dilatação real do líquido. Letra C, o coeficiente de dilatação real do líquido. Vamos para os dados do exercício. Nós temos que o diâmetro do recipiente é 20 centímetros, então o raio é a metade do diâmetro, 10 centímetros. Então o recipiente é cilíndrico, diâmetro 20, raio 10, a altura 30 centímetros. Ele está completamente cheio de um líquido. Tá? Vai ser aquecido de 5 graus Fahrenheit até 385 graus Celsius. Vai extravasar 600 centímetros cúbicos. Então a palavra extravasar, transbordar, derramar, tudo vai significar a dilatação aparente do líquido. Então a dilatação aparente é 600 centímetros cúbicos. E nos forneceu também o coeficiente de dilatação linear, que é o alfa, do recipiente, que é 2 vezes 10 a menos 5. O π é 3. Então nós temos que, primeiro, calcular o volume do recipiente. Esse volume do recipiente vai ser igual ao volume do líquido. Como é um cilindro, eu vou estar utilizando aqui a fórmula do volume do cilindro, que seria a área da base vezes a altura. Essa área da base é circular, então é πr² vezes h. Se nós substituirmos aqui o valor do π, 3, do raio, 10 e da altura, 30, nós vamos achar um volume inicial de 9.000 centímetros cúbicos. Esse volume inicial, ele é do líquido e do recipiente, porque, nesse caso, o líquido está completamente cheio no recipiente. Nós temos também aqui que calcular o gama do recipiente, que é o coeficiente de dilatação térmica do recipiente.
esse gama é 3 vezes alfa. Se o nosso alfa vale 2 vezes 10 a menos 5, ao substituir, nós acharemos aqui o coeficiente de dilatação térmica do recipiente, 6 vezes 10 a menos 5 graus Celsius menos 1. Então, nós estamos preparando para responder as perguntas. Achamos o alfa. Nós temos que também transformar a unidade de Fahrenheit para Celsius. Nós vamos aplicar temperatura de Celsius sobre 5, igual temperatura de Fahrenheit menos 32 sobre 9. Ao trocar o TF, né, pelo valor dele, ó, temperatura de Fahrenheit é 5. Eu vou colocar aqui então 5. Eu substituí no lugar do TF 5. 5 menos 32, nós vamos achar menos 27. Menos 27 por 9, se nós dividirmos menos 27 por 9, nós vamos achar menos 3. Menos 3. E se eu passar agora o 5 multiplicando, eu vou achar então uma temperatura de Celsius igual a menos 15 graus Celsius. Então esse 5 Fahrenheit vale menos 15 graus Celsius. Daqui eu posso achar a variação de temperatura, tá? Que é a temperatura final menos a inicial. Ao fazer essa variação de temperatura, eu vou achar 400 graus Celsius, que vai ser 385 menos o menos 15. Esse menos fica mais, eu vou somar 385 mais 15, vai dar 400 graus Celsius. Agora sim, nós podemos responder a letra A. Ele nos pede a dilatação volumétrica do recipiente. Vamos aplicar então a equação ΔV recipiente igual ao volume inicial do recipiente vezes o gama do recipiente vezes a variação de temperatura. E aqui nós temos o volume inicial do recipiente é 9 vezes 10 a terceira, que eu coloquei em notação científica. O gama do recipiente, ele é 6 vezes 10 a menos 5. E a variação de temperatura aqui, ele é 4 vezes 10 ao quadrado, que é 400 graus Celsius, que eu coloquei em notação científica. Ao fazer a multiplicação, 4 vezes 6, que é 24. 24 vezes 9, nós vamos achar 216. 10 a terceira, com 10 ao quadrado e 10 a menos 5, nós podemos cancelar, porque vai dar 10 elevado a zero. Posso cancelar. Então, o volume dilatado do recipiente vai ser 216 centímetros cúbicos. Então, o recipiente dilata isso, tá? A letra B, ele pede a dilatação real do líquido. Muito bem, a dilatação real do líquido, ele é calculado pela dilatação do recipiente mais a dilatação aparente. Mais a dilatação aparente. Então, a dilatação do líquido é a dilatação do recipiente mais a dilatação aparente. Tá? A dilatação do recipiente, nós fizemos aqui na letra A, que é 216. A dilatação aparente é o tanto que derramou, que está lá nos dados do exercício. Dilatação aparente é 600. Se eu somar 216 mais 600, vai dar 816 centímetros cúbicos. Então, o recipiente dilatou 216 e o líquido dilatou 816. Por isso que derramou 600 centímetros cúbicos. Tá certo? A letra C, ele pede o coeficiente de dilatação volumétrica do líquido. Olha, o gama do líquido. Para achar esse gama do líquido, nós vamos utilizar essa equação aqui, ó. Dilatação do líquido é igual ao volume inicial do líquido, vezes o gama do líquido, vezes a variação de temperatura. Eu vou isolar o gama, vou passar o V0 e o ΔT dividindo. Nós ficamos, então, gama é igual ao ΔV sobre V0 vezes ΔT. Ao substituir os valores, olha aqui, o ΔV do líquido, 816. O volume inicial, 9 vezes 10 a terceira, que é 9.000. E a variação de temperatura, 400, que é 4 vezes 10 ao quadrado. Nós vamos ficar, então, 816, 9 vezes 4,
36. 816 por 36 é 22,6. E o 10 à quinta, que está no denominador, vai para cima e inverte o sinal do expoente, fica 10 a menos 5. Vamos colocar aqui em notação científica, vou passar uma vírgula para a esquerda, vai ficar então 2,26 vezes 10 a menos 4 graus Celsius menos 1. Tá certo, pessoal? Exercício 4. Um frasco de capacidade para 10 litros está completamente cheio de glicerina e encontra-se a temperatura de 10 graus Celsius. Aquecendo-se o frasco com a glicerina até atingir 90 graus Celsius, observa-se que 352 ml de glicerina transborda do frasco. Sabendo-se que o coeficiente de dilatação volumétrica da glicerina é 5 vezes 10 elevado a menos 4 graus Celsius menos 1. Determine o coeficiente de dilatação linear do frasco em graus Celsius menos 1. Vamos para os dados. Nós temos que o volume inicial do frasco, do recipiente, é 10 litros. A temperatura inicial, 10 graus Celsius, temperatura final, 90 graus Celsius. Esse frasco, esse recipiente, está completamente cheio de um líquido glicerina. Quando é aquecido até 90 graus Celsius, transborda 352 ml. Então, o que transborda, que derrama, que extravasa, é a dilatação aparente. 352 ml, mililitros. Veja bem, eu vou passar então o volume inicial que está em litro, eu vou passar para ml, multiplicando por 1000, para igualar essa unidade com essa daqui. Então nós temos 10 litros, 10.000 ml. Ele nos forneceu também o coeficiente de dilatação do líquido, que é 5 vezes 10 a menos 4. E ele pede a dilatação linear do recipiente. Linear é o alfa. Tá? Muito bem. Nós vamos primeiro determinar o gama aparente. Como ele forneceu o ΔV aparente, eu vou calcular o gama aparente através dessa equação. Dilatação aparente é o volume inicial do líquido vezes o gama aparente vezes ΔT. Ao substituir os valores, nós temos aqui então ΔV aparente, o volume inicial e a variação de temperatura. Essa variação de temperatura é só eu fazer 90 menos 10. 90 menos 10, eu vou achar então 80 graus Celsius. Muito bem. Se eu multiplicar 80 vezes 10.000, vai dar 800.000. 800.000. Eu vou passar 800.000 dividindo. Tá? Olha, esse 800.000 em notação científica fica 8 vezes 10 à quinta. Tem 5 zeros, 8 vezes 10 à quinta. Se eu dividir 352 por 8, eu vou achar 44. E o 10 à quinta vai para cima, vai negativo. Esse 10 à quinta aqui, ele vai lá para cima, inverte o sinal. Fica 10 a menos 5. Eu colocando isso aqui em notação científica, eu vou ter então aqui o gama aparente 4,4 vezes 10 elevado a menos 4 graus Celsius menos 1. Daqui então, olha, logo o gama do líquido é o gama do recipiente mais o gama aparente. Então nós vimos lá na teoria que o gama do líquido é o gama do recipiente mais o gama aparente. Ao isolar aqui o gama do recipiente, eu vou passar o gama aparente para o outro lado. Eu vou ter gama do recipiente, é o gama do líquido, menos o gama aparente. Ao substituir o gama do líquido, que ele nos forneceu aqui nos dados, olha lá, ó, 5 vezes 10 a menos 4. E substituir aqui o gama aparente, que nós determinamos aqui, ó, o gama aparente, 4,4 vezes 10 a menos 4. Essas potências já estão igualadas, eu vou subtrair 5 menos 4,4. Vai dar 0,6. Passando para a notação científica, vai ficar então 6 vezes 10 a menos 5 graus Celsius menos 1. Então, ele quer achar o alfa. O alfa do recipiente, ele é o gama do recipiente sobre 3.
O gama do recipiente é 6 vezes 10 a menos 5, dividido por 3. 6 dividido por 3, 2. Então, o coeficiente de dilatação térmica linear é 2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius, menos 1. Tá certo, pessoal?